tema de hoje é como entender a essência feminina e potencializar o seu negócio. Como é que a gente, entendendo a mulherada, como é que funciona, a gente potencializa o nosso negócio, né? Que lida com mulheres. Seja ele no mercado de lingerie, no mercado sensual, seja você que atua como manicure, tem um salão de beleza que lida ali com as mulheres, entender como funciona essa essência feminina faz toda a diferença até no seu atendimento, no modo que você vai atender esta sua cliente, esta mulher. Então, se você já tiver dúvida, já vai mandando aqui para mim. Gente, hoje aqui tá muito quente, vocês não têm noção, tá tudo aberto aqui, porque aqui no terceiro andar da minha casa, onde a gente está fazendo o estúdio, não tem ar ainda. Então está muito quente. Então você imagina, né? Janeirão, vai ver como é que tá. Então vamos lá. Se você tiver dúvidas, pode ir mandando aí para mim, que a gente vai tentar responder. A gente tem muito assunto para tratar. Se você tiver com a apostila aí na mão, me acompanha, faça aí suas anotações, que eu tenho certeza que vai ajudar muito aí no seu negócio, no seu atendimento, entender aí a sua cliente, vai ser muito bacana. Nós vamos falar de todo esse universo feminino, o que acarreta, o que eu aprendi ao longo dos anos, o que impacta muitas vezes o nosso negócio, o que impacta a vida dessa mulher que muitas vezes não consegue alavancar o seu negócio, não consegue alavancar a sua vida, as crenças, os medos, os tabus. Nós vamos falar de tudo isso hoje. Lembrando que a gente está na segunda aula do Empreendedora da Intimidade. Nós temos ainda até quarta-feira da semana que vem, nós temos mais 5 aulas, onde a gente vai passar muito conteúdo para ajudar você a começar a alavancar o seu negócio. E na quarta-feira, no dia 26, eu vou abrir as vagas para a terceira turma do Método das 8 Riquezas. É uma turma com limite de vagas, porque você que me acompanha sabe que eu tenho outros negócios, então não dá para atender todo mundo. Então, são poucas vagas e a gente vai abrir essas vagas na quarta-feira, no finalzinho da nossa última aula, tudo bem? Então, já fica ligadinha aí. Vamos lá, amadíssimas? Já tá chegando bastante gente. Vamos começar. O nosso tema, como eu falei, é como entender a essência feminina e potencializar o seu negócio. Quando a gente fala essência feminina, muita gente confunde com ser aquela mulherzinha arrumadinha, né? Aquela mulherzinha delicada, aquela mulher, né, que é toda meiguinha. Não é nada disso. Não é nada disso. Essência feminina tem a ver com as nossas origens, né? Se a gente for estudar o nosso passado, lá na época dos vikings, as mulheres guerreavam, né? E essa força a gente traz lá de trás. Então, a essência feminina tem coragem, deixa eu passar aqui, ó. Tem coragem, tem instinto, tem intuição, tem o cuidado, tem a empatia, tem tudo isso aqui. E tem mais uma coisa que quase ninguém fala, são os hormônios. Os hormônios lidam totalmente diferente no corpo de uma mulher do que no corpo de um homem. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje nessa aula. Então, a essência feminina, quando você pensar em essência feminina tá o quê? Tá ligado aos hormônios, que são totalmente diferentes dos homens. Tá ligado à intuição. Quem nunca ouviu falar assim, nossa, as mulheres são muito mais intuitivas, muito mais sensitivas. Tem a ver com o instinto materno, né? A grande maioria das mulheres chega numa determinada idade, se ela chegou nos 30 anos, já começa a bater forte aquele instinto, né, de preciso ser mãe, né? Algumas não tem nada disso, né? Mas outras sentem essa necessidade do relógio biológico bater na porta e falar assim, ei, tá na hora de você procriar.
Isso tá aqui, ó, na nossa mente. Já para outras mulheres isso não faz muita diferença. E tá tudo bem também. Outra coisa que tem muito nas mulheres, as mulheres têm um propósito de vida também bem alinhado. Quem aqui não sonha? Quem aqui não pensa lá na frente em ser, em ter? Hoje eu falei sobre isso nos stories, né? Em ser, em ter. A coragem vai dizer que a mulher não tem coragem? A mulher é muito corajosa, muito. Eu falo que só de ter a coragem de parir um filho no parto normal, ela é muito corajosa. A mulher tem coragem. Ela faz qualquer coisa pela sua prole, né? Ela é cuidadosa, ela tem aquele carinho, aquele amor. Então, ela tem essa coisa dentro dela, essa essência dentro dela da coragem. Tem também a empatia. As mulheres são muito empáticas. Algumas vezes, devido à mudança da nossa cultura, né, ao que ocorre muitas vezes no mundo, essa empatia, às vezes a gente esquece dela. E aí a gente acaba não deixando essa essência que está dentro de nós, da empatia, florescer, aparecer, estar ali junto com o outro. Nós vamos falar sobre isso. E aí, a gente tem uma outra coisa que eu preciso trazer para você também, que se chama feminilidade. E Elaine, agora confundiu tudo. O que é feminilidade? Feminilidade, ele pode ser interpretado de muitas formas. Feminilidade para a sociedade é a mulher realmente feminina, aquela mulher delicada, aquela mulher sensível, aquela mulher toda arrumadinha, cheirosinha, né? É isso aí. Aí desse círculo vicioso, esse círculo tóxico que muitas vezes ela pode estar vivendo. E aí o que acontece? A gente precisa desenvolver, nós que trabalhamos no mercado com mulheres, nós que somos empreendedoras da intimidade, nós temos que desenvolver sempre e conhecer uma palavrinha chamada sororidade. Vocês já ouviram falar nessa palavra, sororidade? Sim ou não? Já ouviram falar? Crenças que limitam, exatamente. Exatamente. Ai, lindona, você que está aqui, maravilhosa. Minha amadíssima lá da Mata Hari, que eu amo. Então, o que acontece com isso? Se você nunca ouviu falar em sororidade, é muito mais do que mulher ajudar a mulher, outra mulher. E sim, uma mulher ter empatia, se colocar no lugar da outra. Se a outra vive num relacionamento abusivo, é você se colocar no lugar dessa mulher. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas se ela apanha do marido, ela tem que largar esse cara. E a gente não olha o contexto da situação. Muitas vezes essa mulher, ela é uma mulher dependente emocionalmente e financeiramente deste homem. E ela não consegue. E ela fica ali naquele círculo tóxico. Ela não consegue sair dali. E nós, no papel de mulheres, de empreendedoras da intimidade, temos que começar a plantar a sementinha ali, ó, do empoderamento, da independência financeira, da independência emocional. Essa mulher tendo o seu próprio dinheiro, ela se sente mais confiante para sair daquela situação. Essa mulher, você conversando, você passando informação através do seu conhecimento, você vai deixando essa mulher com mais coragem de abandonar esse relacionamento. Entende que não é só ligado a vender? Entende que você, como mulher e como uma empreendedora da intimidade, o seu papel pode ser gigantesco, pode ser mega hiper positivo na vida de centenas de milhares de mulheres? A sua voz, o seu conhecimento,
pode transformar muitas e muitas relações e pode transformar muitas e muitas mulheres e pode fazer com que muitas e muitas mulheres que estão num relacionamento difícil ou com uma dependência financeira e emocional saírem dessa situação. Mas, Elaine, o que eu ganho com isso? Eu só quero vender. Deixa eu falar uma coisa. Enquanto vocês estiverem pensando só em vender, isso não vai acontecer. Antes da venda, há todo um processo de relacionamento, de criar relacionamento. E a partir do momento que você tem a oportunidade de contribuir com algo positivo na vida da sua cliente, na vida da sua possível cliente, você fideliza ela. Você faz com que ela torne sua fã. Com que ela traga depois, né, de forma muito espontânea, outras e outras mulheres para fazer parte do seu negócio. Porque você não está ali só para vender uma lingerie, só para vender uma roupa, só para vender um gelzinho, ou só para estar ali fazendo a unha dela. Você está contribuindo muito mais num processo de empoderamento feminino, de coragem, de aumento, né, elevação da autoestima dessa mulher, de informação, né, passar o seu conhecimento para essa mulher, para que essa mulher comece a se entender. E isso ocorre em todas as faixas etárias, desde aquela menina adolescente até aquela mulher que está chegando na terceira idade. Elaine, como assim? Desde a adolescente até a mulher da terceira idade. Desde a adolescente, por quê? Se você entende essa essência feminina, se você conhece esse processo da mulher, né, da essência feminina, você tem possibilidade de conversar com uma jovem, né, de fazer com que ela vislumbre, com ela tenha visão de futuro. E quem sabe você não está ajudando ela a se conscientizar que muitas vezes engravidar na adolescência não é o melhor caminho para se livrar dos pais. Que muitas vezes, nessa idade, né, da adolescência, os pais são os grandes vilões, né, dos adolescentes. Ficam loucas para sair daquele ambiente. E às vezes a fuga é uma gravidez não planejada, vamos dizer assim. Ou falar para aquela mãe que você atende, que tem uma filha ali, né, na pré-adolescência, que não menstruou ainda, falar sobre o processo da menstruação, né? Falar sobre a menarca, como é que funciona. Por quê? Porque tem muitas mães que não sabem o que falar para os filhos, para as filhas. Um exemplo disso, que na última reunião que eu tive lá na fábrica, uma delas falou assim, quando eu fiquei menstruada, Elaine, minha mãe falou assim, toma, me deu um pedaço de pano e falou, coloca aí no meio das pernas. É a falta da educação sexual. E você tendo todo esse conhecimento que você vai adquirir aqui no Empreendedora da Intimidade, você pode ajudar muito a sua cliente. E essa cliente vai se tornar fã do seu trabalho. Vamos lá. Feminismo é muito complexo e possui muitas ramificações, mas toxicidade não é um deles. E dei uma pesquisada depois sobre o assunto. Nós vamos falar sobre isso agora. Eu não falei sobre feminismo. Não falei sobre feminismo. Eu falei sobre feminilidade, não feminismo. Não tem nada a ver. Feminilidade é uma coisa. Feminilidade tóxica, eu estou falando. Não estou falando de feminismo. Feminismo não tem nada a ver com feminilidade. Vamos falar agora, então, já que você trouxe esse assunto. Feminilidade é uma coisa totalmente diferente que nós estamos falando aqui agora. Feminismo, o que é o feminismo? Movimento feminista. É igualdade, né, de gênero. É a igualdade ali, é a mulher ter os mesmos direitos do homem. Isso é a luta feminista, que é uma luta social, uma luta política, tá? E aí nós temos uma coisa que é diferente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei.
Ó, feminilidade, tá? Não tem nada a ver com o feminismo, não. E aí a gente tem uma coisa chamada femismo. Femismo é o oposto de... na verdade, é um igualitário ali do machismo. Então, o movimento feminista é um movimento político e social que busca igualdade, principalmente de homens e mulheres ali, tá? Feminismo é aquele ódio, aquela raiva, é como se fosse o machismo, né? O machismo se achar superior, né, às mulheres, o homem se achar superior às mulheres. E o feminismo são as mulheres se acharem superiores ao homem. Deu para entender? Deu aí para entender? Ah, tá. Foi uma moça que perguntou na live, eu não vi, meu amor. Desculpa. Tá? Desculpa, vamos lá. Ok, vamos lá. Então, tá respondido, gente? Então, ó, feminilidade tem a ver com tem muita ligação com a essência ali feminina, tá? Feminismo é uma luta política, uma luta social para a igualdade de gênero. E feminismo é igual a machismo, ou seja, as mulheres querem estar acima dos homens, tá? E machismo, os homens querem estar acima da mulher. E aí, falando sobre isso... Oi, Rony! Você entendeu então, meu amor? Rony é meu aluno do Método das 8 Riquezas. Entendeu, meu amor, qual a diferença? Nós falamos aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo uma folha aqui. Ó, deixa eu virar aqui, depois eu tenho que voltar. Vamos lá. Nós temos, ó... a feminilidade, que tem a ver com o quê? Tem a ver com ser mulher. Vamos resumir. Ser mulher. E esse ser mulher tem várias interpretações. Tem aquela mulher de coragem, a mulher de garra, a mulher instintiva, a mulher intuitiva, a mulher que cuida, tá? E aí a gente tem a feminilidade tóxica. O que é a feminilidade tóxica? É quando esta mulher, ela se sente inferior ao homem. Essa mulher se acha frágil. Ela bota na cabeça dela que ela precisa de um protetor, que ela precisa de alguém para sustentar ela. E aí ela entra num processo de feminilidade tóxica. Ela não consegue se enxergar como uma mulher empoderada, como uma mulher foda, como uma mulher que tem o mundo pela frente, ela pode ser quem ela quiser ser. Tudo bem? Depois, aqui é a mulher, vou colocar aqui, a mulher que se sente frágil. Só para resumir, tá, gente? Depois, a gente tem o feminismo. O feminismo é o quê? É uma busca de igualdade social e política. E depois a gente tem o feminismo, que é como se fosse o machismo. Aqui envolve ódio, envolve luta, envolve briga. Aqui envolve o que é ruim. E aí, amadíssimas do meu coração e meu amadíssimo aluno, eu gostaria de entrar no que eu acredito. Isso que você está
está falando é sobre dependência emocional. A mulher se auto-sabota e coloca sempre como dependente do homem para alguma coisa. Exatamente. Isso é a feminilidade tóxica. Tá? Isso é feminilidade tóxica. Tudo bem? Alguma pergunta aí? Vamos lá, então. Se vocês me permitirem agora, eu não sou feminista, não sou femista, não sou nada disso. Por quê? Vocês vão entender agora. Porque eu acredito, isso aí é uma coisa particular minha, tá? Que nós temos que ser humanos. Quando a gente começa a segregar, o que é segregar? É separar, expulsar, colocar de lado. Isso é segregar. A gente começa a ter lutas, né, de classes ali. Então, quando a gente começa a praticar a sororidade, a empatia, a olhar para o ser humano, eu acredito, Elaine, que a gente se torna um ser melhor e a gente consegue atingir um número maior de pessoas para uma causa que é muito maior. Que causa é essa, Elaine? É uma causa onde nós, seres humanos, consigamos viver em harmonia. Quem aqui tem filho homem? Ou quem aqui é casado com um homem? Eu sou. Enquanto humanos, olhamos para todos com amor. Exatamente, você captou toda a essência do que eu quis dizer. É exatamente isso. Então, amadíssima, agora que eu expliquei o que é a essência humana, o que é feminilidade, falei rapidamente o que é feminista e femista para você, nós vamos entrar agora no que interessa. Penso da mesma forma, pensei hoje o dia todo em ser humano. Exatamente. Exatamente. Quando a gente olha para o outro como ser humano, eu, Elaine, acredito que a gente primeiro se torna melhor. Muito melhor. E a gente já consegue transformar muitas coisas, muitas vidas, muitas situações com isso. Tudo bem? Ó, a Sapequinha falou casada. Pois é, eu também. E eu tenho um filho homem. E hoje, infelizmente, por que eu falo que eu não sou feminista? Porque, infelizmente, o movimento feminista, que deveria ser um movimento lindo, está se transformando, por grande parte das mulheres, em movimento femista. Né? Então, é isso. Mas vamos lá, vamos ao que interessa agora, que agora a gente vai entrar no seguinte assunto. A gente vai passar a entender como nós, mulheres, funcionamos e como a gente pode impactar essas mulheres e fazerem com que elas se tornem cada vez mais apaixonadas pelo nosso trabalho e com isso a gente consiga alavancar o nosso negócio. Vamos junto? Vamos junto. Deixa eu voltar uns aqui. Vou voltar aqui. Esse monte de papel. Nós, mulheres, temos algumas peculiaridades, tá? A gente tem algumas peculiaridades que só nós, mulheres, temos. Só nós. Ninguém tem mais. Só a gente. Uma que se chama os hormônios. Elaine, mas homem também tem hormônio? Tem. Tem hormônio. Só que há uma diferença muito grande de como os hormônios trabalham dentro do corpo masculino e como esses hormônios trabalham dentro do corpo feminino. E a gente vai falar sobre isso. Como que esses hormônios atrapalham a vida da gente e melhoram a vida da gente e fazem milagre na vida da gente, tá? Os hormônios, a gente vai tratar a fase da menstruação, a fase do climatério,
a fase da menopausa, a fase da gravidez e na terceira idade. Então, nós temos muito conteúdo ainda pela frente. Vamos lá. Vocês estão com todos vocês estão com a apostila ou não? Estão com a apostila ou não? Vamos lá. Amadíssimas, quando a gente vai atender uma mulher, ou quando nós, em determinado momento do mês, a gente não está muito legal, a culpa disso se chama hormônio. Vocês podem, às vezes, atender uma cliente num determinado momento do mês e essa mulher vai entrar na sua loja, você vai apresentar os produtos para ela vai achar tudo lindo, maravilhoso, vai elogiar, vai experimentar, vai amar o seu atendimento e vai comprar. Porém, essa mesma mulher pode entrar na sua loja, você ir visitá-la num outro momento do mês, onde essa mulher ela não vai gostar de nada, ela vai criticar o seu trabalho, ela não vai comprar nada, ela vai reclamar dos preços, ou seja, nada vai estar bom. Elaine, mas é a mesma mulher, como que isso acontece? Acontece por quê? Porque a gente tem uma fase hormonal que oscila dentro de nós. A fase hormonal dos homens é assim. Linear. Totalmente linear. Não tem oscilação ali, principalmente da testosterona, não tem. Porém, nós mulheres, a gente tem um pico assim, ó. Vou tentar desenhar aqui, tá, para vocês. Tá? Mais ou menos assim. Na apostila de vocês tem. O que acontece com as mulheres? Para vocês entenderem como a gente é complexa. Aqui no dia 1 é o dia da menstruação. Vai geralmente até o dia 7, mais ou menos. O que acontece aqui? Aqui começa a subir o hormônio do estrogênio, da testosterona. Quando chega mais ou menos lá pelo 14º dia, você está no pico aqui, ó. Você está no pico da ovulação. Você está prontinha para receber, para ser concebida ali, por um espermatozoide. Então, você está ali animadona. Elaine, mas eu não quero engravidar. Não interessa. O seu hormônio está ali influenciando tudo e já preparou um óvulo para você engravidar. Ah, Elaine, mas eu tomo remédio. Ok, sem problema nenhum. Mas isso não muda a estrutura do hormônio. Tá? Então, aqui subiu testosterona, subiu estrogênio, você está animadona. Nesse período aqui, até mais ou menos o 17º dia, você está mega animada. Qualquer roupa que pegar no guarda-roupa tá legal. Pode estar lá meia dúzia de blusinha, qualquer uma serve, tá tudo bem. O cabelo tá lindo, a pele tá maravilhosa. Você tá se sentindo super bem. Às vezes nossa, eu tô me achando até mais magra. E você tá mais disposta a comprar. Por quê? Porque você tá se sentindo bem. Você tá se sentindo feliz. Se sentindo com o corpão, está se sentindo a poderosa. Então, nesse momento, até o 17º dia mais ou menos, você está animada. Por quê? Você está com os hormônios, que aumentam o desejo, em alta. E aí, o que acontece depois do 14º, 15º dia? Começa a cair os níveis de hormônio. Cai testosterona, cai estrogênio. Aí entra em cena a progesterona. A progesterona é aquele hormônio que começa a preparar ali dentro de você. Para quê? Para você começar a liberar seus folículos ali. Você menstruar de novo. E aí, aqui vem a famosa TPM.
aí lascou. Pode ter 100 blusas no armário. Você vai falar assim, caramba, não tem nenhuma blusa para eu usar hoje. O cabelo vai estar uma droga. Você vai olhar no espelho, seu cabelo está do mesmo jeito, mas você vai olhar no espelho e vai falar, nossa, esse cabelo tá horrível. Vai pentear milhões de vezes e não vai ficar bom. Comprar, nem pensar. Você vai achar caro, você vai achar feio. E se você for comprar, você vai desmontar a prateleira toda, vai olhar milhões de coisas para poder comprar mais ou menos o que você queria. Assim que funciona. E aqui, o que acontece com o desejo? O que acontece aqui com o desejo? Lá embaixo. Não dá vontade de transar. Energia fica baixa. O que é energia? Né? A energia nossa se chama libido. E muitas vezes as pessoas confundem com desejo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, hoje eu tô sem libido. Se você tiver sem libido, amadíssima, você morreu. Porque a libido é uma energia que faz com que a gente consiga continuar viva. Continuar andando, continuar se movimentando, continuar pensando. É uma energia que nós temos. Então, nunca fale que você perdeu a libido. Você pode ter perdido o desejo, mas a libido não. A libido você só vai perder ela quando você morrer. Tudo bem? Ficou claro essa questão da libido e do desejo? Hoje você está bem? Ficou claro, amadíssima, a questão da libido e do desejo? Ficou entendido? E aí, é uma pergunta que sempre me fazem. Elaine, eu entendi aqui. Então, eu menstruo, eu estou para ficar menstruada. Aqui já começa o processo de ovulação, tá, gente? Tá bom, fiquei menstruada, aumentou a testosterona, aumentou o estrogênio, fiquei animadona, depois cai, eu entro com TPM, fico super mal. Ok, isso aí eu entendi. Mas olha só, Elaine, eu não menstruo mais, eu já entrei na menopausa. Tem alguém na menopausa aí? Tem? Conta pra mim se você tá na menopausa. Aí, Elaine, eu entro na menopausa. Gente, isso tudo tem a ver com a essência feminina, tá? Porque a gente vai mudando. Tem a ver com quem nós somos. Mulheres. Femininas. Aí, você entra na menopausa. Antes de falar da menopausa, tem um processo anterior. Antes da menopausa, tem uma coisinha chamada climatério. Não tem uma idade certa para o climatério, tá? Ela ocorre mais ou menos aos 45 anos. Tudo bem? Nessa fase, já está acabando ali, né? A fase da menstruação, você começa a ver que está diminuindo, você começa a ter muito calor, nível de irritabilidade vai lá em cima e o desejo também cai, porque afeta os hormônios. E aqui, como que você ajuda esta mulher? Se você trabalha com produto sensual, você ajuda essa mulher oferecendo alguns produtos alternativos para ajudar ela na secura vaginal. Nessa idade aqui, muitas mulheres têm problema de secura vaginal. Tem algumas que, sem entrar na menopausa, sem entrar no climatério, já tem secura vaginal, que pode ocorrer por devidos inúmeros fatores, tá? Pode ser o vaginismo, pode ser uma dispareunia, pode ser um problema nas glândulas, enfim, pode ser várias coisas que aí o ginecologista vai avaliar da melhor forma, tá? Então, quando você entra no climatério com mais ou menos 45 anos, você tem essa questão da secura vaginal. Então, você pode ajudar essa mulher oferecendo um lubrificante, de preferência à base de água. Por que, Elaine, um lubrificante à base de água? Porque você não sabe qual é a estrutura ginecológica desta mulher. Simples assim. Para ela utilizar um lubrificante com algum outro ativo,
é importante que ela procure o ginecologista para verificar se está tudo bem na parte ginecológica e principalmente na parte microbiológica. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do ativo, se não for um lubrificante à base de água, por exemplo, tiver alguma coisa misturada ali, pode comprometer a parte microbiológica, tá? Aí vocês podem perguntar para mim assim, Elaine, mas falam que o óleo de coco, ele combate a parte dos micro-organismos nocivos para o órgão genital. Sim. Só que você não pode comprar um óleo de coco no supermercado, tem um vídeo aqui falando sobre isso, porque você não sabe a origem deste óleo. Esse óleo não é próprio para o órgão genital. Ele não foi produzido por uma indústria farmacêutica ou uma indústria de cosmético. Então, o controle microbiológico desse óleo de coco que vende lá no supermercado é baseado nas exigências da Anvisa para a indústria alimentícia, onde o rigor microbiológico é muito menor do que para a indústria de cosmético e a indústria farmacêutica. Entende? Então, por isso que você tem que ficar de olho ali em relação a isso, tá? Fica de olho no que você vai oferecer para essa cliente. Então, secura vaginal, eu sempre indico. Ou você utiliza um produto à base de óleo de coco feito pela indústria farmacêutica e indústria cosmética, ou um lubrificante à base de água. Qualquer outro produto, eu sempre aconselho a cliente sempre perguntar primeiro ao ginecologista para ela não ter nenhuma alteração microbiológica por alguma matéria-prima, algum ativo que esteja ali, tá bom? Antes mesmo do climatério, quando a mulher costuma usar anticoncepcional, ela já perde a libido. Então, ela não perde a libido, ela perde o desejo, tá? E tem uma redução da lubrificação. Exatamente, tem alguns anticoncepcionais que causam isso. E aí tem que conversar com o ginecologista para ele ver o melhor tratamento, o melhor anticoncepcional para que essa mulher possa utilizar. Tudo bem? Então, o óleo de coco, ele não danifica o preservativo não, tá? Isso, a gente já fez vários testes dentro da indústria, ele não danifica a camisinha, não danifica. O óleo de coco não danifica. Assim, você não vai poder, por exemplo, utilizar qualquer produto, né, gente? Você não vai poder utilizar, passar no pênis e depois botar o preservativo por cima, porque vai escorregar e não vai ficar. Isso é óbvio. Mas a gente já fez teste com óleo de coco e ele não danificou o preservativo. Teste, inclusive, de 72 horas. Não danificou, tá? Vamos lá. Então, falando sobre o climatério, agora a gente vai entrar... na menopausa. E aí, as mulheres muitas vezes falam assim pra mim, Elaine, mas eu já entrei na menopausa, como é que fica então essa questão do meu ciclo? Eu não vou ter mais desejo, não vou ter mais tesão? Como é que ficam meus hormônios nessa situação?